o mal deste século. Uau! Vamos ficar mais um pouquinho nessa tela que eu gostei. O mal deste século. Hoje Deus vai falar ao nosso coração. Qual é esse mal? Eu podia dizer que tem tantos males deste século, mas eu quero hoje conduzir você para essa mensagem de alerta. Eu sempre digo isso, né? As nossas mensagens, ou elas são de alerta, aquela famosa profilática que vem uma prevenção para aquilo que você possa vir a viver nesse mundo, ou muitas vezes a mensagem vem como algo que é um remédio que vai estancar ali a dor, a ferida, vai estancar ali algo que você está vivendo. Então existem muitos males. A palavra diz que no mundo há muitas vozes, e nessas vozes que têm sentido, né? Toda voz tem um sentido, existem males que são passados, que vão adentrando a casa do povo de Deus, e a gente às vezes não percebe. Às vezes a gente, de uma forma até ingênua, acha que está tudo bem, está tudo certo, mas o inimigo está semeando ali uma semente de discórdia, uma semente de uma baixa autoestima, uma semente de um complexo de inferioridade, as sementes, enfim, de ansiedade, de pânico, de crise. E é sobre tudo isso que nós vamos ouvir hoje, sobre esse mal do século. Me ajuda nesse início a pregar para quem está do céu assim: você precisa estar atento ao mal deste século. Você que está em casa, escreve no chat: precisamos estar atentos ao mal deste século. E nós vamos começar lendo a palavra que está na terceira carta de João, no capítulo 1, verso 2, que diz assim: amado, quantos são amados de Deus aqui? Digam amém. Amém. Acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Essa é uma boa mensagem para a gente declarar para pessoas. Diga para quem está ao seu lado: eu faço voto pela tua prosperidade, pela tua saúde. Alma tua próspera. Baixou o Chaves aqui. Violar Cocão. Como eu faço voto pela tua prosperidade, pela tua saúde, assim como é próspera. Amado, é culto na segunda, na terça, na quarta, no sábado, no domingo. A mente às vezes dá uma bugada. Mas você compreendeu pelo Espírito. Curva a sua cabeça, nós vamos falar com Jesus nessa hora. Senhor Jesus, nós te damos graças, nós aquietamos agora, Pai, o nosso coração, porque o Senhor vai trabalhar, já está trabalhando, Deus, e agora, através da mensagem, nós queremos ser ministrados pela Tua Palavra, nós queremos ser ministrados pela sã doutrina. Por isso, usa a minha vida, Jesus, que eu seja um instrumento agora nas Tuas mãos, a dar direção, a trazer cura, a trazer exortação, Jesus, alerta para os Teus filhos, para as Tuas ovelhas, mas que seja o Senhor mesmo a falar. Usa minhas cordas vocais, o meu dom, o intelecto, que o Senhor me dotou, Jesus, mas a minha oração é que eu diminua e que Tu cresças nessa hora, para que as Tuas ovelhas sejam edificadas. Aonde chegar essa voz, Pai? Talvez pessoas que vão vir escuto em outro momento, em outros dias, que essa palavra opere, Jesus, cumpra os desígnios que o Senhor mesmo já designou. Eu oro em nome de Jesus, para a glória de Deus, e aqueles que têm a alma próspera digam amém e amém. Dê uma salva de palmas aí a Jesus. Vamos lá. Meus irmãos amados, povo de Deus, aqueles que são generosos, prósperos, aqueles que são conduzidos sempre em triunfo, aqueles que são alegres e felizes porque têm Jesus como seu Senhor e Salvador, aqueles que são prósperos, que têm uma saúde abundante porque têm uma alma próspera. Se é você, diga amém. Olha só, nesse texto que nós acabamos de ler, nós estamos vendo aqui o apóstolo João. Ele está pelo seu amigo Gaio, ele está trazendo o amor demonstrado através de palavras. Ele diz: olha, eu espero que a tua alma seja próspera, né? Que eu faço votos, como é próspera a tua alma, que aquilo que está dentro seja vivido fora. É mais ou menos esse o desejo do apóstolo João. E nós entendemos que isso não é só para Gaio, amigo de João, isso é para todos os filhos de Deus. Então essa palavra de faço votos pela tua prosperidade, pela tua saúde, como a tua alma é próspera, isso não é só para o amigo do apóstolo João, isso é para todos nós. A vontade de Deus é que você seja próspero, que você tenha uma saúde abençoada, que você tenha uma alma feliz e alegre, e essa vontade de Deus é que deve ser manifestada e cumprida nas nossas vidas. Deus, Ele quer que você prospere, não é só em uma coisa ou outra. Eu quero que você entenda isso, porque não é uma palavra humana, mas é uma direção da Bíblia. Deus quer que você prospere em tudo que você tocar as tuas mãos.
a tua família tem que ser próspera, o teu casamento, as tuas relações, a tua vida financeira, a tua saúde, a tua alma, os teus pensamentos, as tuas relações interpessoais, a tua vida profissional, tudo que rege deve ser próspero, porque você é um ser completo em Jesus Cristo. Então, as pessoas às vezes elas têm uma mente, desculpa a expressão, mas essa é a verdade, escassa na questão de tomar posse daquilo que Jesus conquistou. E aí elas falam assim, não, já está bom demais, sabe, eu tenho um bico de papagaio aqui, bispo, mas está bom demais, porque, não, mas Deus não quer que você tenha bico de papagaio, Deus não quer que você tenha artrite, artrose, Deus não quer que você tenha nada disso, Deus quer que você seja perfeito nele. Então não vá se acomodando, porque isso não faz parte da prosperidade que nós estamos vendo aqui, que era o desejo do apóstolo João. Então você também precisa entender que você só vai ser próspero. Eu quero que agora você entenda de uma questão material, talvez visível, prosperidade, às vezes física mesmo. Você só vai ser próspero do lado de fora quando você for próspero do lado de dentro. O que é isso? Na alma. Quando a sua alma for próspera, isso vai ser externalizado através de frutos. Então a gente pode concluir com essa frase que disse o apóstolo João, que a prosperidade externa, os frutos visíveis, essa prosperidade está diretamente ligada a uma prosperidade nas emoções. E é sobre isso que o Espírito quer trabalhar nessa manhã. Então, as pessoas falam, não, eu estou buscando... a gente entendeu muito sobre isso em José, né, na série. Buscando uma conquista. E nada errado disso, porque nós já sabemos que se quisermos e ouvirmos o Senhor, nós vamos comer e devemos o melhor dessa terra. Mas a gente tem esse alerta, sabendo que o melhor dessa terra nunca vai preencher o nosso coração, porque o nosso coração não é deste mundo. Isso ficou muito claro na série que nós saímos há 2 domingos. Mas eu quero que você entenda que essa prosperidade só vai ser vivida do lado de fora quando você tiver os seus sentimentos bons, quando você tiver os seus sentimentos curados, quando você tiver uma alma próspera. E as pessoas se esquecem disso. As pessoas se esquecem que a vontade de Deus é que você seja próspero na sua alma. Muitas pessoas buscam os bens materiais, muitas pessoas buscam as coisas espirituais, mas se esquecem que a questão dos sentimentos também estão dentro das promessas de Deus. Deus não quer que você seja uma pessoa infeliz, brava, triste, carrancuda, uma pessoa depressiva, ansiosa. Deus não tem isso para a sua vida. Por mais que o mundo diga que isso é normal para a nossa geração, pode estar sendo comum, mas normal não. Normal é o que a Bíblia diz, normal é o que o céu diz. O céu tem a normalidade para a nossa vida, e Jesus nos ensinou a trazermos a esta vida aquilo que é normal no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Então, se no céu não há ansiedade, se no céu não há crise de depressão, de síndrome de pânico, aqui na sua vida não tem que existir isso. Então hoje nós vamos dar um basta em todos esses pensamentos, e às vezes o crente vai se apropriando disso. Não, eu sei, eu estou num burnoutzinho aqui, bispo, eu estou com uma síndrome disso, eu estou com aquilo. Amado, isso não é para você. Independentemente se você é uma criança, um jovem, um adulto, um ancião, Deus quer que você seja próspero, porque Ele diz de uma prosperidade da alma. Quantos estão entendendo isso, digam amém. Então aqui no texto o apóstolo João deixa claro que a vontade dele era que seu amigo prosperasse de forma visível, como a alma dele já era próspera. E entender a prosperidade da alma, como eu estou dizendo nessa introdução, é um passo extremamente importante. Como eu disse, as pessoas se esquecem que Deus tem prosperidade para a alma. É importante para que você possa prosperar em todas as circunstâncias. Então, antes de você querer ser próspero fora, queira ser próspero dentro. Me ajuda com quem está do lado, diga, antes de ser próspero fora, diga assim, traz para você, vamos ser prósperos dentro. Amém? E aí, enquanto você declara isso, eu quero que você entenda que tudo aquilo que você experimenta, ou nós experimentamos no interno, determina a dimensão do que nós viveremos no externo. Então, por isso que Deus trabalha lá nas nossas entranhas, por isso que Deus trabalha lá no nosso coração, por isso que Deus trabalha lá no íntimo. A palavra é o quê? É uma espada de 2 gumes. Ela separa, ela vai penetrar, o que é isso? O mais íntimo, o mais profundo do teu coração. Então, nada que você não viva dentro vai vir a ser realizado exteriormente. Então, essa dimensão que você quer viver no externo, você precisa entender que é nessa mesma profundidade que Deus quer trabalhar. Quando você fala de um prédio, de um arranha-céu, você vai ver que a construção ela tem que ser muito sólida, dependendo do tamanho desse arranha-céu. Tem que ser muito construído, as bases têm que ser muito fincadas para dentro. A árvore é assim também, ela precisa de raízes profundas para que ela seja uma árvore frondosa, para que dê bons frutos. A sua vida também é assim. Você precisa ter profundidade nas palavras de Deus, profundidade, sabe, em alma curada, profundidade em sentimentos bons, porque a palavra de Deus diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Então os pensamentos não podem ser os pensamentos do mundo, tem que ser os pensamentos que Deus sabe a nosso respeito. Sim ou sim, igreja? Então quando nós lemos a Bíblia, constatamos e vamos, sabe,
vê de forma clara, de forma palpável, que os sentimentos, os pensamentos, os comportamentos, eles são muito importantes para a vida de um filho de Deus. Não pense você que Deus quer que você seja uma pessoa, um ser somente espiritual, senão Ele não teria te dotado com uma alma. Os sentimentos, eles são importantes para nós. Jesus, Ele se importava com as emoções dos seus filhos. Ele não negou os seus próprios sentimentos. Jesus, Ele vai mostrar em todo o tempo a sua divindade, a manifestação da natureza divina, mas Jesus também vai manifestar e mostrar a sua vulnerabilidade, o seu sentimento, assim, ali na sua carne, na sua parte humana. E isso deixa claro que na sua humanidade ele tinha sentimentos assim como eu, assim como você. A gente se esquece às vezes desse lado também, dessa vertente de Jesus. E Jesus tinha sim essa empatia. Jesus se importava com o estado emocional dos outros, se importava com o coração das pessoas. E Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Fala comigo, se Jesus se importava no passado, fala, Ele se importa hoje. Só que no passado Ele se importava com as pessoas que estavam aqui no passado. Hoje Ele se importa com as pessoas que estão aqui, porque esses já passaram, nós estamos aqui. Então, essa importância de Jesus, essa empatia, que é a palavra da moda, Jesus, Ele tem conosco também. Jesus, Ele sabe o que você sente. Jesus está aqui cuidando do teu coração, da tua alma, dos seus sentimentos. Então, Ele se importa com o meu e com o seu sentimento. E mais do que se importar, Jesus quer curar as suas emoções. Jesus quer curar, enfim, pessoas nessa manhã. Então, uma das maiores causas de doenças emocionais, vamos começar a avançar, é a questão do mal deste século. Alguém vai perguntar, Bispo, qual é o mal desse século? Eu poderia trazer uma lista. O mal desse século tem tantas coisas aí, tantas ideologias, tantas falas, mas eu creio que a questão da comparação é algo que hoje tem adentrado, e como eu disse, de forma, não é consciente, é de forma inconsciente. Você é induzido a cair num lugar o tempo inteiro de ficar comparando isso, comparando a vida do outro, comparando a sua vida, comparando pessoas, comparando empresas, comparando ministérios. Então, a gente vive esse mal da comparação. A comparação, sabe o que ela faz, Ulisses? Ela rouba a prosperidade da nossa alma. É isso que faz a comparação. A comparação faz com que a pessoa não viva na sua alma essa prosperidade que João está dizendo. Então, porque ela está sempre olhando para a vida do outro, ela está sempre olhando para algo externo, e ela se esquece de olhar para dentro, ela se esquece de olhar para a profundeza daquilo que tem no seu coração. Então, nós vivemos uma sociedade, você vai concordar comigo, onde a comparação está em alta, sim ou sim? Se você for ver, tudo é comparado o tempo inteiro. Em todos os lugares nós vamos ver a comparação. E muitas pessoas acham que o que o outro tem, a vida que o outro tem, é melhor do que a sua. É muito comum, talvez você não tenha expressado isso, mas você talvez sinta isso. A vida do outro que é boa, a vida que o outro tem que é legal. E o ser humano, ele parece estar nesse constante estado de descontentamento pela sua própria vida. Quando eu falava na série de José, uma das questões é essa. A pessoa nunca está feliz com nada. Ela nunca, porque o coração não vai ser preenchido. Agora, com as coisas desse mundo, só com Jesus. Mas agora, acrescenta isso um tempero da comparação. Imagina como que vai os sentimentos de uma pessoa. Imagina para onde vai a alma dessa pessoa. Quando ela, de forma já natural, não vai ter nada nesse mundo que a preencha. Falando de um filho de Deus. Porque o coração dele não está nas coisas desse mundo, está no céu. Agora, o diabo vem e põe um tempero na nossa carne, que é a questão da comparação. Sabe que nem o cara famoso do churrasquinho, que põe assim, ó... Só 3 pessoas conhecem. Você talvez já tenha visto na internet. Ele raspa assim o salzinho grosso, vai caindo. Então o diabo vem com a mãozinha dele assim, de forma bem bonitinha, e faz aqui, ó, o salzinho da comparação, o salzinho da cobiça. E muitas vezes na nossa carne está sendo injetado isso, está sendo temperado com esta cobiça, com esta comparação. E aí as pessoas vão dizer, a vida dele é mais fácil. Ele é mais feliz porque a vida dele é mais tranquila. Ele é mais bonito, o outro é mais bonita. Ele tem mais dinheiro do que eu. Essas palavras que você ouve aí, onde as pessoas vão justificar o seu sentimento, às vezes, de inferioridade, ou talvez até a sua falta de conquista, colocando, sabe, essa narrativa de que o outro é melhor, o outro tem mais dinheiro, o outro é mais bem-sucedido. Enfim, o que ele está fazendo? Ele está comparando. A pergunta que eu faço é, por que tantas pessoas vivem assim? Se você for parar para pensar de forma racional, ninguém deveria entrar nessa questão da comparação. Se você parar para pensar, é loucura você se comparar com outra pessoa, comparar coisas. Por quê? Nós sabemos da especificidade de cada pessoa, da pessoa ser única. Você não tem a mesma íris, você não tem a mesma digital de outra pessoa.
Então, se Deus já nos fez assim, por que as pessoas entram? Porque o inimigo sabe disso. E o inimigo vai semeando o salzinho dele, a injeção dele da comparação. A comparação, igreja, é uma brecha na vida emocional do povo de Deus. E o diabo sabe disso. E eu quero mais uma vez afirmar para você que não há perfeição na uniformidade. Bispo, onde é que está a perfeição? A perfeição está na unidade do povo de Deus. Então Deus não quer que nós sejamos robozinhos. Deus não quer que nós sejamos todo mundo. E graças a Deus por isso. Agora, nessa diferenciação entre nós, da nossa personalidade, do nosso temperamento, enfim, de que nós somos únicos diante de Deus, Deus ele faz com que na unidade exista a perfeição. É na unidade que nós somos chamados de corpo. Jesus é o cabeça que está no corpo. Então é nessa unidade que nós vamos encontrar uma perfeição divina. Agora, não é uniformidade, não é todo padrão, não é todo mundo usando a mesma coisa, pensando a mesma coisa, o mesmo cabelinho, nada disso. Eu estou até trazendo para a questão externa, mas entenda nas questões emocionais. Você é olha quem está falando assim, você é único nessa terra. E você precisa ter essa compreensão nessa manhã. E alguém pode cair assim, bispo, nossa, eu sou crente, eu não sabia disso. Talvez você está aqui hoje, essa manhã, para saber disso. E sabe o que acontece? Muitas pessoas erram numa questão. Qual que é a questão? Elas confundem admiração com comparação. E as pessoas, elas não conseguem admirar, elas não conseguem, olhar, respeitar algo sem se comparar. Então, eu quero te levar para um lugar de maturidade. Você está comigo aqui nessa manhã? Você quer ser maduro espiritual? É possível, sim, você olhar para uma coisa, olhar para uma pessoa e você admirar sem você comparar. É totalmente possível. Aí por isso que a gente está trabalhando há tantos anos a questão da identidade. Eu sei que trabalho isso nos cultos, sei que as mulheres estão trabalhando, os jovens já trabalharam sobre isso. Então, a identidade, a sua identidade, clara em Jesus Cristo, te permite olhar para algo e falar, isso é bom, isso é maravilhoso, E você não entra no lugar da comparação. Você admira, mas você não compara. Quantos estão entendendo o que Deus está fazendo nessa manhã? Então, fala comigo, é possível admirar sem comparar. Só que o problema não está em admirar. O problema não está em você se inspirar, talvez, com alguém. Mas eu quero que você tome cuidado para quando você fizer isso, você não cair nessa cilada do inimigo, que é o laço, que é a comparação. Então você admira, quando você vê, você já está se comparando. Então, amado, se a gente tiver a nossa identidade clara, e eu creio que você está aqui ouvindo essa palavra para você saber quem você é em Cristo Jesus, você consegue sim olhar para as coisas belas, você consegue ver o bom no outro, você consegue ver a beleza do Senhor na vida do outro e não se comparar, e não ir para um outro pecado que está associado à comparação, que é a cobiça, e você começar a cobiçar a vida ou o que a pessoa tem. Então, olhar para o outro como um modelo a ser seguido, até vai. Porque nós temos pessoas, e Deus coloca referências, a palavra diz que temos guias espirituais, pessoas ali de relevância, nós temos homens de Deus na Bíblia, mas eu não posso querer ser o que Davi foi, eu não posso querer ser o que Abraão foi, porque eles foram únicos. Eu tenho que ser o que Deus tem para o Fernando, consegue compreender isso? E você para a sua vida. Então é possível você admirar não só pessoas que passaram, mas pessoas que estão aqui hoje nessa dispensação, nessa terra, nesse tempo, neste século, e você fala, nossa, eu admiro essa pessoa, eu admiro talvez o caráter, eu admiro alguma vertente da vida da pessoa, alguma área ali, mas você não entrar nesse pecado da comparação. Então você precisa entender que você não é o outro. Fala, eu não sou o outro. Fala, eu sou eu. Eu falei quinta-feira, a Lourdinha não estava. Fala, esse cara sou eu. Ela escreveu no chat. Eu vi você escrevendo no chat lá. Gostei da citação. Cara, você é esse cara aí que Deus fez, com todos esses problemas, com todos esses pensamentos, mas Deus fez e Ele quer curar você nessas áreas que você precisa ser curado. Mas Ele não quer que você se torne ou venha se tornar outra pessoa na questão de identidade. Quantos estão entendendo essa questão? Digam amém. Então vamos lá, você pode até olhar, admirar outra pessoa, mas você não pode se comparar para você não cair na cilada da comparação. Pessoas que vivem se comparando estão presas em um ciclo, sabe do quê? Fala comigo, insegurança e infelicidade. Você nunca vai ver uma pessoa feliz quando ela está nesse ciclo de comparação. Ela está num ciclo, ela está infeliz, ela está insegura, porque qualquer coisinha que acontece, ela se compara. O que aconteceu com os irmãos de José? Quando o pai começa a falar que ele é o filho preferido, eles caem nessa questão. Nada traz felicidade para eles, nada traz, satisfação para eles, porque eles estão sempre se comparando. Na verdade, eles tinham uma identidade fraca, uma identidade não afirmada, não estabelecida, ao ponto de o que Deus fazia na vida de José era um espelho para eles, e eles olhavam e falavam assim, na verdade, ele que é bom, ele que é o filho predileto, ele que é, e quem sou eu? Então entenda isso, amado, todos nós somos amados de Deus. A série passada era isso, né? O filho amado, você é o filho amado de Deus. Então não olhe você e fale assim, não, bom é o que o bispo Fernando é, bom é o que o bispo Rai, bom é que o outro irmão é o meu chefe. Não, bom é o que você é, porque Deus te fez desse jeito.
Deus te dotou com os seus dons, com os seus talentos. Então, igreja, se você vive assim, Deus te colocou hoje sentado aí, colocou um profeta à sua frente para que isso acabe hoje em nome de Jesus na sua vida. Deus não quer que você passe mais um dia se comparando com nada nem com ninguém. A palavra de Hebreus 13:5 diz assim: seja a vossa vida sem avareza. Eu quero que você diga a próxima palavra agora comigo. Vamos juntos. Contentai-vos. Então eu tenho que estar contente com o que eu tenho? Esse amém não convenceu nem o anjo que está aí do lado, te guardando. Contentai-vos com as coisas que... Eu posso ouvir um amém da igreja? Essa frase que Paulo traz, ela mata toda comparação e toda cobiça. Quando você é contente com aquilo que você tem, e os espirituais conseguem ser assim, ainda mais mas o mundo de hoje induz a comparação. Eu já vou entrar aqui em alguns aspectos da comparação de forma muito prática. Mas lembra que nós estudamos com José? Não tem como sair, né? Da série José. Lembra que nós estudamos? José está no Egito, mas ele não pertencia ao Egito. Você está no mundo, mas o mundo você não pertence ao mundo. O padrão do mundo não é o seu padrão. Então não é porque o mundo compara tudo e todos que você tem que entrar nessa loucura. Por quê? Porque a Bíblia diz: contentai-vos com o que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei. Olha que palavra linda para você nessa manhã: nunca, jamais te abandonarei. E olha a profundidade que o Espírito está dizendo, que ele diz: contentai-vos com as coisas que tendes. Ele não está dizendo: eu jamais tirarei a sua casa, o seu carro. Não, ele vai para a identidade, ele vai para um lugar de pertencimento. A palavra que vem depois é: porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei. Não está dizendo você vai ficar sem posses. Está falando de algo na alma, na identidade. Você não é alguém bastardo, você não vai ficar abandonado. Nunca, jamais te abandonarei, diz o Senhor para você nessa manhã. Então Deus manda nós nos contentarmos com o que nós temos. Você consegue ser grato por tudo que você tem hoje nessa manhã? Até com aquilo que você ainda não tem, seja grato. Seja grato. Então para de reclamar daquilo que você não tem. O que a gente mais vê hoje é: não, mas isso aqui é porcaria. Não, eu não gosto disso. Isso aqui... Minha mãe falava isso, né? A pessoa recebe o salário e fala: nossa, que lixo esse salário, que miséria. Você nunca vai prosperar quando você falar isso. Mas nunca vai prosperar. Porque você está indo contra um princípio de Deus. Você está indo contra aquilo que é a provisão de Deus na sua vida. Tem gente que é tão louco que reclama da empresa que trabalha. E eu diria aqui de forma empírica: 98% das pessoas reclamam do local de trabalho. Reclama do chefe, reclama do... mas esse vale não vai dar para nada. Mas isso aqui não dá para nada. Bom é... quase 30 centavos a mais no vale do outro, a pessoa está se vendendo lá. Bom é o vale da outra empresa. Reclama, em vez de ser grato por aquilo que recebe, em vez de ser grato pelo salário, pelo 13º, pelo bônus, sei lá pelo quê. Ser grato pela oportunidade de estar trabalhando. Quantas pessoas estão desempregadas aí? Então você vê que sempre tem um lado bom para você olhar as coisas, a perspectiva boa, com os olhos de Deus. Então para de reclamar do que você não tem e comece a ser grato daquilo que você já tem. Você consegue ser grato pelo que você já tem nessa manhã? Você consegue parar de reclamar do que você não tem? É nesse lugar que Deus quer que você esteja, porque a comparação é maligna. E ela é tão maligna que uma vez praticada vai gerar outro pecado. Olha que coisa ruim. A comparação vai abrir várias vertentes. Eu falei da cobiça. Ela vai trazer outra vertente, que é a infelicidade. A pessoa começa a cobiçar, ela começa a ser infeliz, ela começa a cobiçar e ela começa a ser outra vertente, ingrata. A ingratidão. Então a comparação te leva para um lugar de ingratidão. Por quê? Porque você não é grato pelo que você tem. Você não é grato pelas coisas que Deus fez. É Eva lá no paraíso. Eu falava lá no CCM. Eva no paraíso, Deus fala assim: ei, você pode comer de todas as árvores, só não toca nessa aqui, tá? Aí o que ela faz? Eu quero essa aqui. Aí Deus fala: não, essa aqui não, você pode todas as outras. Aí a serpente vem e fala o quê? Ei, por que essa não? E aí Eva vai falar: não, ele deixou eu tocar, ele deixou eu ter de todos os frutos, mas ele disse para não tocar nessa. Por que essa não poderia? E aí ela começa a cobiçar aquilo que não era para ela. Eu falava isso num grupo de liderança. As pessoas começam a cobiçar o ministério do outro. Começam a cobiçar o que o outro está vivendo com Deus. Ei, para de entrar nesse lugar. Porque senão você está caindo no pecado da cobiça. E foi onde começou toda a treta da humanidade lá atrás no Gênesis, lá no jardim. Não é que Deus foi mal e falou: vocês não podem tocar em Deus, você pode tocar em tudo. Só que nessa não, era uma ordem. Só que Adão e Eva cobiçaram. Mas Eva, né, cobiçou ali. Vou jogar para as mulheres, né? Eva cobiçou ali. Estou brincando. Eva cobiçou ali algo que Deus falou não. Então ela entra no lugar o quê? Da ingratidão. Ela não era grato por aquilo que ela tinha. Ela estava sendo ingrato por aquilo que ela não tinha. Quantos conseguem compreender isso?
Então a comparação está na nossa carne, e ela começa desde cedo. Você vê as crianças, ela começa a se comparar o cabelo do um, o cabelo do outro, o tênis de um, o tênis do outro, o boneco de um, o boneco do outro. É assim. E aí nós, como pais, fazendo um parênteses aqui, né, nós temos que ser sábios e não ser como Jacó, o patriarca péssimo, que foi de forma clara ali, trazendo a preferência de um filho entre o outro, o que gerou comparação entre eles. Então nós, pais, devemos matar isso no meio dos filhos, porque o irmão que se compara com o outro, você passa mais tempo. Os meus filhos, você ficou mais tempo com a Kiara que eu. Você só fica com o Lolô. Você só Lolô. É assim a comparação. Já está na carninha do povo. Então nós precisamos entender que isso aí está sendo muitas vezes semeado, soprado pelo inimigo no mundo. Então a escola amado, a criança entrou na escola, ela vai ser empurrada para um lugar de comparação. E você precisa ter isso em mente. Vai comparar. O boletim faz isso com as crianças. Por isso que a gente tem que ter claro que nós não vamos medir os nossos filhos por uma nota. Eu não estou dizendo que a gente quer filhos ignorantes e burros e não vamos cobrar eles. Entenda uma coisa. Mas estou dizendo que a nota que seu filho tirar em matemática, ela não diz o quanto você deve amar o seu filho. Porque você deve amar o seu filho por aquilo que ele é, pela identidade dele. E amar ele, e logicamente que incentivar ele a ser uma pessoa estudiosa e trabalhadora e tudo isso. Mas a comparação. Então, nós precisamos entender que o inimigo está soprando isso. E eu quero agora, feita essa introdução de alguns minutos, eu quero entrar em alguns tipos de comparação. O primeiro, você vai anotar aí no seu coração, é que existe uma comparação em relação às características físicas. Isso a gente vai ver. Eu estou falando das crianças, estou vendo na escola, posses e bens materiais. E esse talvez é o que está mais em alta no dia de hoje, nos tempos de hoje. Eu brinquei com as mulheres, né? Mas eu vou aqui brincar um pouquinho mais com as mulheres. É muito comum, muitas vezes você vê, a fulana é mais magra do que eu. A fulana tem uma pele, tem um cabelo. A que tem um cabelo cacheado quer ter o cabelo liso. A que tem o cabelo liso quer ter o cabelo... É umas coisas doidas, né? Eu queria entender isso. A minha esposa, ela fica alisando o cabelo dela o tempo inteiro lá. Aí depois ela pega uma máquina que enrola o cabelo. Eu falei, mas você não ficou 2 horas esticando? Por que agora você pega uma outra que enrola? Enfim, eu estou brincando aqui, mas assim, é muito comum isso na sociedade. Ai, fulana é mais magra, ela é mais inteligente do que eu, o cabelo é mais liso, a casa dela é maior, sabe, que a minha, os filhos dela são mais educados que o meu, o marido dela ganha mais que o meu. Então você vai ver o tempo inteiro. Aí os homens não se comparam. Opa, também. Ai, porque olha lá, olha o outro, olha a empresa que ele entrou. Olha o quanto ele está ganhando, olha o salário dele, ele é melhor do que eu, olha, a empresa que ele gera é melhor do que a minha, a empresa que ele trabalha é melhor do que a minha. Enfim, vai ter comparação em todo o tempo. Ele tem um corpo mais sarado que o meu. Eu queria saber se alguém falava, é verdade, eu ia pegar agora, eu ia falar, Ele tem um corpo mais... Enfim, igreja, a comparação ela é muito antiga. Na Bíblia nós vamos ver que a comparação começa lá com 2 irmãos, como eu disse, Caim e Abel. Mas nos dias de hoje, por conta das redes sociais, ela está em alta, principalmente nesse primeiro tópico. Imagem, questões físicas. Nas redes sociais você vai ver o tempo inteiro a pessoa postando, por isso que a imagem de hoje foi muito clara, o tema da mensagem. As pessoas postando, as pessoas ali mostrando, e você vai ver essa questão da comparação em alta. A pessoa vai mostrar aquilo que ela tem, aquilo que ela está fazendo, e aí um começa a falar, eu quero ser assim, eu quero ser como aquele, eu quero ter o que o outro tem, o que ela está fazendo. Então carros, casas, famílias, viagens, tudo que você vê na rede social. E você sabe que, eu vou trazer alguns dados científicos, falam que o ser humano, um dado científico diz que o ser humano, ele não está pronto, e nem estaria pronto para receber o tanto de informação que ele recebe através das redes sociais. E aí você vai entender por que uma geração tão depressiva, uma geração tão ansiosa. As pesquisas elas revelam que pessoas não têm a percepção do quanto as redes sociais afetam o seu humor. E aí é um mal do século. Pessoas estão bugando, pessoas estão entrando em piripaque por conta dessa exposição excessiva nas redes sociais. Tudo vai apontar para comparação. Você vai ser induzido a isso de forma inconsciente ou consciente. Então os estudos eles apontam que os indivíduos que são mais viciados em redes sociais, eles são os mais infelizes. E eu fui a fundo nessa questão. Entre os jovens, as meninas, elas são as mais afetadas. Você que tem filha menina, dizem que as meninas elas estão definhando por conta da comparação da rede social. Os meninos também, mas as estatísticas trazem mais para as meninas adolescentes. Então, se nós não começarmos a olhar para esse mal do século e entender que às vezes a gente está aqui crescendo na graça e no conhecimento, a gente está aqui sendo alimentado pela palavra, mas o inimigo está dentro de casa semeando através de um aparelhinho desse os pecados, a comparação, a cobiça, a inveja, o desejo, enfim, tantas coisas. Sim ou sim, igreja?
Você vê como essa mensagem ela é necessária para essa geração? E isso vai acontecer o quê? Porque a quantidade de conteúdo que você é exposto, como eu disse, você não estaria pronto para receber, dizem os médicos. Então o ser humano ele está ali entrando em parafuso, porque esse excesso de dopamina, né? A geração, como eles dizem, dopaminada, excesso de dopamina, que é o hormônio do prazer, está vindo constante, então a pessoa não consegue se frustrar, ela não consegue ter tempo de ócio, né? O tempo inteiro ela vai lá e tem um prazer, um benefício, e isso vai gerando, aí ela olha para a vida dela, e a vida dela, ela vê as dificuldades, o real life, né? Ela vê Jesus falou, as aflições da vida, mas ela vai para a rede social, aí vai entrar um metaverso, vai entrar a pessoa que vai ficar num mundo paralelo só tendo prazer. Imagina para onde vai a sociedade, para onde vai a mente do povo, as emoções do povo. Você consegue ver o quanto isso aqui é importante? Eu quero trazer o estudo do Instituto Cactus e Atlas Intel sobre o panorama da saúde mental. Olha o que diz aí, põe para mim. Dos 36,9% dos brasileiros que passaram 3 horas ou mais por dia nas redes sociais, 43,5% possuem um diagnóstico de ansiedade. Então veja que a ansiedade está diretamente ligada às redes sociais. E é o que aponta o relatório, o panorama de saúde mental do Instituto Cactus e da Atlas Intel. Então a comparação leva a pessoa a acumular sempre mais, a querer, eu preciso ter mais, eu preciso possuir mais. Por quê? Porque eu preciso. Eu falava ontem com o ministro Gu, né? Ele está falando de alguns empresários que ele conhece, e ele falava para mim, o cara ele quer chegar numa meta astronômica de dinheiro, um conhecido dele. Por quê? Porque ele sentou em mesas que as pessoas tinham isso. E ele fala, eu preciso ter o que os outros têm. E ele está numa busca desenfreada por algo humano. Mas por quê? Porque logicamente que não tem Jesus e aquilo tem que preencher. Mas por uma comparação, porque se fulano tem, eu tenho que ter. E não é assim que funciona a vida. E as pessoas estão aí querendo acumular sempre mais. Mas Jesus ele nos ensina que acumular mais muitas vezes é inútil se aquilo for acumulado ou o que você estiver acumulando for usado por um propósito fora de Deus. Então existe um acúmulo aí que é você ajuntar muitas vezes no famoso sactel furado. Porque aquilo não vai servir para nada. É só por um ego humano. Jesus não tem nada com aquilo, não tem um propósito naquilo. E a pessoa está ali desenfreadamente querendo acumular isso. E aí você vê as pessoas hoje neuróticas no mundo de hoje. Então eu quero mostrar o que a palavra de Deus diz em Lucas 12. Você está recebendo tudo isso como um cuidado de Deus para a sua vida nessa manhã? Olha o que diz a palavra. Então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância. Vamos ler juntos, igreja? A vida de um homem não consiste. Então a sua vida não consiste em quanto você tem na conta. A sua vida não consiste na casa ou no carro que você dirige, na casa que você mora, nos bens que ele possui. A sua vida não é balizada nem baseada nessas métricas. Só que essa é a métrica que o diabo está usando na geração de hoje. Você é alguém pelo que você tem e não pelo que você é. Então, na questão do pilar psíquico de uma pessoa, o que você vai ver? Não é a identidade dela a base daquilo, é a posse dela, é o ter. E aí você tem uma geração doente, porque eu não sei quem eu sou, e para ser alguma coisa, eu preciso ter alguma coisa. Então ele inverteu essa questão. Não é você ser, é você ter. E aí tudo é baseado no ter. Eu tenho que ter. Porque se eu tiver, eu vou ser alguém. Olha que loucura. Se eu tiver, eu vou ser alguém. Não é assim. Você é alguém em Jesus Cristo. E por você ser alguém, sim, você vai conquistar coisas nessa vida. Mas a equação está invertida. Então a base, o chão é o ter. Então eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que prosperar, eu tenho que viajar, eu tenho que fazer aquilo. Por quê? Porque se eu tiver, eu sou alguém. Olha que loucura! Quem que semeou isso na cabeça do povo? O Satanás. Quando Jesus fala, a sua vida não consiste nos bens que você possui, no ter. A sua vida consiste em quem você é. Você é filho de Deus. E ponto final. E a única coisa que você tem, que talvez o mundo não tenha, os ímpios não tenham, você troca por algo que eles têm. E aí você é infeliz e você muitas vezes blasfema contra Deus, porque você olha lá o digital influencer do Satanás, viajando, tomando Chandon e fazendo sei lá o quê, e acessando as coisas mais... E aí você fala, não, isso que é vida. E aí você entrou no pecado da comparação. Quando vida é aquilo que você tem em Jesus, porque só Ele é a fonte da vida. E muitos desses, amados, que estão aí, a vida deles vai passar... Eles não têm o que você tem, que é uma garantia de uma vida eterna. E você está trocando aquilo que é o maior bem real, que é a sua salvação, por uma coisa passageira.
Então você vê como a linha é muito tênue, amado. Como não é que você tem que ser uma pessoa miserável, você está compreendendo o que o Espírito está dizendo, mas essa busca desenfreada pelas posses não pode ser o que rege o teu coração, porque senão você vai entrar numa depressão, você vai entrar num lugar de paranoia. Então, qual que seria o resumo dessa até aqui? Saiba quem você é em Cristo Jesus. A sua vida não consiste, olha quem está falando, a sua vida não consiste nos bens que você possui. Fala assim para quem está do outro lado, a sua vida vale muito mais do que isso. Então, se a comparação ela não for governada, ela pode levar você ao pecado da inveja. E aí um abismo chama outro, aí vem inveja, ciúmes, cobiça, e você vai se alimentando, e isso vai gerando no seu coração aquela raiz de amargura, e quando você vê, você é uma pessoa amargurada com Deus. Para que igreja? Para que pastor? Porque a sua métrica é o ter. Quando eu começo a pregar nesses últimos tempos, amado, uma fala que eu tenho falado muito, de forma muito intencional, é que nós precisamos parar de ser consumistas. Você já ouviu falar sobre isso? E sermos pessoas que servem. Porque a geração de hoje é consumista, e o consumismo está ligado ao ter, ao prazer. Então eu preciso receber, eu preciso tomar. E não é assim que Deus quer que você viva nessa vida. Deus quer que você sirva, que você arregace suas mangas e seja o primeiro a servir. Mas não, eu quero receber, eu quero ter. E se não tiver, então eu vou buscar onde está tendo, onde está vindo, onde está acontecendo. E você vai nessa busca desenfreada, desesperada, e no final do dia você está como? Você está frustrado. Porque sempre vai ter alguém que vai ter mais que você. Então, eu costumo dizer, né? O seu carro estava ótimo até o seu vizinho comprar um novo. Só os homens riram, né? Mulheres, o teu cabelo estava ótimo até a vizinha. Não, até a vizinha chegar com um mega hair. Aí ou você fala, nossa, é difícil a mulher falar, nossa, que mega hair bonito. Fala assim, nossa, dá para ver todas as fivelas dela. Tudo. Vai falar que é só a minha que fala isso. Você tem mega hair, Cindy? Tem não, né? A gente investe pesado na mulher que a gente nem sabe mais o que ela tem, né? Tanto investimento. Enfim. Então é isso. O seu carro estava bom. Sua roupa estava boa. Até alguém aparecer com o outro, você fica... preciso ir no shopping. Você já está no shopping. Olha aqui esse convite. Saindo daqui. Igreja. Só um alerta. Olha, até aqui nós falamos de uma comparação do que a pessoa... ela se sente, ela vai se sentir inferior. Mas a comparação ela pode gerar orgulho, pode gerar arrogância. Quando a pessoa se sente superior, isso também é pecado. Quando ela se compara, eu estou falando sempre do que está abaixo, mas tem aquele que está sempre se comparando por cima. E aí é aquela pessoa arrogante. É o peito de pombo. É aquele que acha que é a última bolacha do pacote. É aquele que acha que é o rei da cocada, sabe? Aquela, por quê? Porque ele tem algo talvez que o outro não tenha. Olha que coisa ruim. Então a comparação, ela estraga amizades. Você vai ver pessoas... mano, quem consegue viver com alguém que vive assim? O outro tem, eu tenho que ter. O outro fez, eu tenho que fazer. O outro foi, o outro viajou, eu tenho que viajar. O outro fez isso, o outro fez aquilo. O outro fez... que coisa desesperada. Que coisa ruim. Então estraga amizades, relacionamentos, famílias, enfim, relacionamentos entre irmãos em Cristo. Então o segundo ponto que eu quero que você esteja atento hoje é a comparação em relação ao tempo e à conquista da vida. Essa é outra treta que as pessoas estão caindo. Muitas pessoas estão caindo nesse ponto aqui. Por quê? Elas se comparam o tempo inteiro com o que acontece na vida da outra pessoa. E aqui em relação às conquistas, ao tempo. E aí eu falava para os jovens ontem, existe um tempo, existem as fases. Mas dentro desse tempo, Deus faz isso nessa fase, faz isso na vida do outro. Um vive uma coisa antes, o outro vive outra coisa antes. E assim é a nossa vida com Deus. Agora a pessoa vai ficar se comparando. Muitos falam, ela já tem 30 anos, e ela já está casada, ela já tem 2 filhos, já tem não sei o quê, já veio... E você vê, então, isso também é uma comparação. Ela já conquistou isso, ela já fez isso, já viajou, já fez o quê? Eu tenho 28 ainda. Acabei de terminar meu relacionamento. Então tem um tempo. Talvez você esteja numa fase diferente. Mas deixa eu falar uma coisa. Você vê que a igreja Cristo Vive, ela te ensina-se a viver? Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Eu vou te falar, uma mensagem como essa ia libertar centenas de milhares de pessoas de depressão. Você precisa aprender a viver nessa vida. E nós estamos aqui como igreja para que todas as áreas da sua vida sejam prósperas. Essa é a nossa missão de vida. Então entenda que esse é o cuidar de Deus com a sua vida nessa manhã. Então tem um estudo alemão que constatou que 1/3 das pessoas entrevistadas disseram que se sentem inferiores depois de olharem o perfil dos amigos ou colegas nas redes sociais. 1/3 das pessoas, elas olham a rede social e elas se sentem para baixo, inferiores. E o que mais incomodou foram fotos das férias, atividades sociais e ficar sabendo da conquista do outro. Se você não está pronto para ver o outro prosperando, apaga a tua rede social. E ponto final.
Se você não está pronto para ver o outro viver na vida dele, apaga a sua rede social. Porque isso vai te fazer bem. Porque a sua vida é a sua vida. A vida do outro é a vida do outro. Para pensar, quantos crentes estão caindo nisso aqui? Quantos crentes estão vivendo uma vida amargurada? Estão nas igrejas, estão servindo a Jesus, mas eles estão acompanhando mais a vida do outro e eles estão se balizando não pelo que a Bíblia fala. Esse que é o pecado, é o problema. Eu não estou me balizando ou regendo minha vida pelo que a Bíblia fala. Eu estou regendo minha vida pelo que o outro está vivendo. Se o outro está conquistando ou não. Se o outro está avançando ou não. E aí a pessoa começa a entrar na depressão. Então, quantos crentes reclamam das conquistas dos ímpios ou até mesmo do irmão em Cristo? Ah, aquele irmão deu outro testemunho. Não pode. Não acredito. De novo ele. Ele já falou que foi curado, já falou que comprou um carro, já falou que comprou um apartamento, agora está falando que vai ter filho. Não pode. O que não pode? Aí você vê onde é que você está indo? Você, em vez de agradecer o que Deus está fazendo na vida do outro, você está blasfemando, está pecando. Por quê? Você está cobiçando. E o Satanás está rindo, você está sendo adorado pelo diabo. E Jesus falando, ei, para, na sua vida eu te trabalho de outra forma. Talvez você não vai ter isso que o outro tem, não. Talvez vai ter algo até melhor que o outro. Ou talvez você vai ter algo diferente do outro, está tudo certo. Mas você está aí desesperado porque você está vendo o que o outro está vivendo. Olha o que diz o salmista no 37, 1 e 2. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. O povo de Deus está tendo inveja dos malfeitores. O povo de Deus está tendo inveja dos jogadores de futebol ímpio. O povo de Deus está tendo inveja das influências demoníacas, das cantadoras de funk aí. Então cuidado com quem você se alimenta, ou com quem seu filho está se alimentando como padrão. Tendo inveja dos malfeitores, da iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Descansa no Senhor e espera nele. Olha como a Bíblia te dá uma lição de vida. Olha quem está do seu lado dormindo, não entendendo muito bem o que está dizendo. Fala assim, ei, descansa no Senhor. Não é no cinema, fala, descansa no Senhor. Fala, espera nele. Ele descansa no Senhor. Bispo, eu estou vivendo a palavra. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Você tem algo que o ímpio nunca vai ter. Nunca, eles vão definhar. Então você vê a inversão de valor, porque maldita a rede social. E a gente tem que pregar sobre isso, porque é o mal do século. Então, amado, você vai herdar terra. Diga, eu vou herdar uma terra. Fala, é uma terra prometida. Então, pare de se comparar com o ímpio. Qualquer pessoa, com o ímpio, com o crente, pare de se comparar com qualquer pessoa. Deus tem algo único para mim e para você. Quando a gente cai no pecado, deixa eu te dizer uma coisa, anota isso aí. Quando você cai no pecado da comparação ou da cobiça, sabe o que você está dizendo? Não com a sua boca, talvez, mas com o seu sentimento. Você está dizendo, o que Deus está fazendo na minha vida é pouco demais. Bom é o que Deus está fazendo na vida do outro. É isso que você faz quando você compara. Na minha vida não está sendo bom. Bom é o que o outro está vivendo. Bom é o que Deus... E você está pecando contra Deus. Deus sabe o que Ele está fazendo na sua vida em todo o tempo. E talvez você esteja aqui nessa manhã para ser talhado, trabalhado, para entender que só vai vir na sua vida o que Deus tem para você quando você souber que a sua vida não está baseada nos bens que você possui, mas em quem você é em Cristo Jesus. Existe um plano perfeito, olha o que diz Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado. Eu falava ontem para os jovens, há um tempo para todo propósito debaixo do céu, tem um tempo perfeito para você. Talvez o propósito do outro é agora, o propósito seu é um pouco mais para frente, ou vice-versa, mas tem um tempo perfeito. Não se sinta atrasado na vida. Me ajuda a pregar para quem está ao seu lado, vai, não se sinta atrasado na vida, diga isso. Tem muita gente achando que a vida já passou, que já acabou. Não, você não está atrasado, não. O sábio vai dizer no verso 15, o que é, já foi. O que há de ser, também já foi. Deus fará. Como é que Deus faz renovar o que passou? Como é que Deus faz o que é, já foi. O que há de ser, também já foi? Amado, as coisas, a lógica de Deus, alguém lembra disso? Não é a lógica do mundo. A ótica de Deus não é a ótica do mundo. Deus fará renovar-se o que passou. Você pode receber renovo nessa hora sobre a tua vida? Você que acha que está atrasado, você que acha que está atrasada, você que vive se comparando, receba o renovo de Deus na tua vida. Deus está trabalhando nas suas emoções. Deus sabe o tempo certo de você receber cada coisa. Deus sabe o tempo certo de tirar coisas da sua vida. Sabe que a gente é muito... deixa eu ver a hora. A gente tem muita facilidade em receber as coisas de Deus, sim ou sim. Mas a gente tem muita dificuldade de ver as coisas de Deus sendo tiradas da nossa vida.
Você sabe quando é no ministério é assim. Às vezes fala assim, olha irmão, você vai assumir essa área, você vai servir nessa área aqui. A pessoa está recebendo algo. Mas tem hora que Deus fala assim, ó, essa área acabou na sua vida. E você vai falar, a pessoa vai, então me explica por quê, eu quero entender por quê. Por que para você entrar lá, você não precisou de uma lista do porquê? Não é Adilson. Adilson não, Naldo. Egg, né, para os íntimos. Pô, o cara vai receber, não, amém, Deus me deu, Deus abriu, Deus me colocou, conta comigo, bispo. Aí Deus fala assim, ó, o seu tempo acabou aqui, agora você vai servir aqui ou vai sei lá para onde. Não, agora eu quero entender por quê. Porque existem ciclos, existem momentos. Agora você tem que trazer uma lista. Enfim, Deus vai renovar tudo na sua vida. Êxodo 23:19 diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo ele falado, não cumprirá. Se Deus falou algo, descansa nele. Ele vai cumprir na sua vida. O que Deus tem preparado para a sua vida vai se cumprir. Então não se compare com o cumprimento do que Deus tem na vida de quem está do seu lado. Não se compare. Porque está se cumprindo num tempo no outro, no seu vai ser em outro, e assim é a vida com Deus. Os seus olhos devem estar fixos aonde? Em Jesus. O problema é que tem gente que está com o olho fixo no vizinho. É um olho no peixe, outro no gato. Sabe aquela coisa? Está um olho no... Não, os teus dois olhos têm que estar em Jesus. Deixa eu ver o que ele comeu hoje. Deixa eu ver o que ele fez hoje. Olha lá onde ele foi. Olha o que ele falou, olha o que ele fez. Para com isso. Olha para Jesus. Tem uma nave indo para a tua vida diário. Tem a bênção de Deus todos os dias. Vamos para o terceiro ponto, que eu preciso ensinar você a sair desse pecado da comparação. A comparação em relação aos talentos e dons e habilidades. Aqui também é a treta do universo. Aqui a treta está instalada, amado. A vida, ela não é uma competição. Vamos dizer tudo isso como uma orquestra. A vida não... Nossa, foi muito ruim. A vida não é uma competição. Então, não, eu tenho que chegar. Não, amado. A vida não é uma competição. Então, quando uma pessoa compara dons, talentos, ela está dizendo que aquilo que ela recebeu de Deus, é como diz, não é bom o suficiente. Não é porque o outro tem um talento que você não tem, que ele vira o seu concorrente. Agora estamos disputando uma... Não é assim, você não está disputando vaga. Todos têm lugar na mesa. Todos têm cadeira no banquete. Não é tipo, como é que é aquela brincadeira das cadeiras que fica correndo e aí... Dança das cadeiras. Acho que não brinca mais disso hoje em dia, né? É muito ultrapassado. Hoje eles devem brincar no celular, né? Dança das cadeiras. Cheguei. Mas tinha que correr, porque alguém ia ficar sem cadeira. A vida com Deus, fala assim, a vida com Deus não é dança das cadeiras. Levante uma das suas mãos e fala assim, eu tenho acesso ao banquete. Diga, eu tenho uma cadeira no banquete de Deus. Você não está sozinho não, correndo aí desesperado, alguém puxa a cadeira e você, caiu, passa vergonha. Vem um anjo Gabriel e fala, Não, você tem uma cadeira, você tem um assento. Então não é porque o outro tem um talento e que você não tem, que ele seja o seu concorrente. O seu verdadeiro valor não está em suas habilidades, e sim em sua identidade como filho de Deus. Quando você entender isso, amado, nada mais te para nessa vida. Nada te para. Podem falar o que for, quando você sabe quem você é em Cristo, amado, já era, disse minha esposa aqui. Já era. O inimigo não consegue parar alguém que sabe quem é em Cristo Jesus, porque ele pode falar tudo, ele pode levantar as mentiras, ele pode lançar os dados mais envenenados. Você tem a clareza de quem você é em Cristo Jesus, e nada muda o que Jesus falou sobre a tua vida. Não muda. Eu já falei isso aqui, Deus me preparou na minha identidade. Deixa eu dar um exemplo, porque senão eu tinha surtado no lugar que Deus me colocou, de comparação. Eu falo assim, né? A gente estava jogando a final da Libertadores, estava o Pelé lá em campo, jogando, que era minha saudosa mãe. Uma analogia para você entender. Aí tira o Pelé e entra o Fernando. Mas não prega como a mãe. É lógico que eu não prego como a mãe. Ela estava 26 anos fazendo aquilo, eu estou entrando agora. Eu estava só, pondo a chuteira, agora eu entrei. Só que o problema é que eu tive que entrar onde? Na final da Champions. E eu tenho que entrar e fazer gol. Você consegue comer? Não. Preferia o Savinho, que jogava mais. Preferia o... Não, amado. A comparação. Então, Deus faz o quê, Fernando? Você é esse. E está tudo certo. Vamos te comparar, vamos falar que você caiu de paraquedas, vamos falar tanta coisa que falarem. Mas eu sei quem eu sou em Jesus Cristo, amado. E não importa a opinião do outro. Quem sabe quem é em Cristo não está nem aí para a opinião do outro, porque está afirmado num valor de identidade. E nada invalida o que Jesus falou na minha vida, o que Jesus fez na minha vida. Então, se você entender isso, amado, ninguém para você. E deixa eu falar, isso aqui não é arrogância, isso aqui é clareza de quem você é. Viva assim essa vida, amado.
Porque senão qualquer coisa que você topar, você vai falar, eu estava no metrô, e aí a pessoa fechou a porta, ela não gosta de mim. Cara, o metrô, a porta vai fechar, e salve-se quem puder. Você que já fez baldeação na Sé, assim, vai valendo, entra. Eu não falo, ninguém nunca me põe no metrô. Cara, se o metrô te para, se qualquer coisa, você está entendendo? Deus quer fortalecer a sua identidade dessa manhã. Para que as coisas pequenas da vida, as comparações, o que o inimigo for soprar, você está blindado. Paulo fala, você está com escudo, e você pode desinflamar todos os dados. Então vai vir o dado da comparação, o dado da cobiça, o dado da inveja. Você vai falar, eu estou blindado em Jesus Cristo, nada me para, eu sou imparável. Eu sei que eu sou em Cristo Jesus. Tem uma obra que Ele começou na minha vida e Ele vai cumprir. Não importa a opinião de um, de outro, o que o outro está vivendo, o que o outro está fazendo, o que o pastor tal fez, o que o outro fez. Importa o que eu estou vivendo com Deus. Amado, quem vive assim, vive de fato feliz nessa terra. Porque a vida de um homem não está nos bens que ele possui. Se nós tivéssemos os crentes sabendo que eles são em Cristo Jesus, amado, você não ia ver tanto crente angustiado, ranzinza, fala uma palavra bem ruim que os crentes são aí. Amargurado. Quem não mais? Infeliz. É os crentes de hoje, que era para ser salta tudo. Olha o que eu estou vivendo, olha o que tu fez. Para com isso. Então o seu verdadeiro valor não está em suas habilidades, e sim em sua identidade. Fala para quem nós falamos, você é um filho amado de Deus. Então Deus não te ama porque você fez grandes coisas. Ele te ama por aquilo que você é. Deus não te ama por aquilo que você tem. Deus te ama por aquilo que você é. Entenda, ter e ser, coisas completamente diferentes. Não é pelo que você tem que Deus te chama, é pelo que você é. Esquece o ter, fica só no é, só no ser, só na identidade. É isso que Deus tem. 1 João 3,1 diz assim, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos reconhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Então o mundo não vai saber, não vai falar palavras de incentivo para você. Por isso que você tem a Bíblia. Próximo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda se manifestou o que haveremos de ser. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Amado, pessoas emocionalmente feridas, elas vão sempre tentar parar você. Pessoas emocionalmente feridas, elas sempre vão fazer tudo para os outros. Elas sempre vão querer fazer tudo para agradar os outros. As infelizes vão tentar parar, as outras vão tentar fazer tudo para agradar os outros e vai viver nesse ciclo. Ela acredita que ela só vai ter valor quando ela estiver no topo. Ela só vai ter valor quando ela conquistar, quando ela ter a casa, quando ela ter o carro, quando ela fizer a viagem. Nada disso. Essas são as pessoas mais infelizes. Senão você não teria uma quantidade astronômica de milionários se matando. Se o dinheiro fosse tudo, se os bens fossem tudo, se a conquista desse mundo fosse tudo, a pessoa quando chegou lá, ela seria a pessoa mais feliz, realizada. Mas você vai ver que essa é a geração mais louca, mais depressiva, que mais vai buscar remédio. Por quê? Porque não está nos bens que você possui. Então esse tipo de gente pensa, eu só sou importante se eu for melhor que os outros. Estão buscando preencher um vazio na alma, com a aprovação alheia. Lembra dos irmãos de José? Buscando preencher um vazio na alma. José era o espelho que mostrava quem eles eram. É como eu disse, a pessoa às vezes não tem nada contra você, ela tem algo contra ela mesma. Só que você, quando você sabe quem você é em Cristo Jesus, é muito comum. Eu tenho que me expor um pouco aqui, amado. Nós, como família, nós somos felizes, está tudo certo, porque nós vivemos o amor de Jesus. E as pessoas, às vezes, elas olham para isso e elas acham que a gente é feliz por aquilo que nós temos, por aquilo onde nós estamos. E não, nós somos felizes pelo que nós somos. E aí, é muito comum pessoas que chegam com posses, que elas querem ter aquilo que a gente tem. Elas acham que a gente é vendável. Não existe essa palavra. Ela acha que a gente é... Existe? Eu sou um poliglota, viu? Ela acha que... ela acha que vai comprar você, então ela vai te dar... E aquilo não compra o nosso coração. Você fala, não, tá bom, vamos, tá, mas aquilo não... E na verdade a pessoa quer aquela felicidade. O que é? O seu amor com o seu filho, a forma com que eu trato minha esposa, a forma que a minha esposa me trata. E é isso. Por quê? Não está nos bens que nós possuímos, mas quem nós somos. E quando nós sabemos quem nós somos, nós nos amamos. E isso gera... a pessoa pode ter tudo, amado, mas ela não consegue comprar o amor das pessoas. Não consegue. Ela pode comprar o amor do macaco, o amor fake do mundo, mas ela não consegue comprar algo verdadeiro. Não consegue. Porque ela não é aquilo. Como estão entendendo o que Deus está dizendo?
Então as pessoas estão buscando preencher o vazio na sua alma com aprovação alheia. E a comparação nos afasta do nosso propósito e aborta a nossa identidade em Cristo. Tem gente que está abortado, não sabe quem é em Cristo. Por quê? Porque caiu na comparação. Afastou do propósito, afastou do lugar. Tirou, você estava indo no caminho, Gálatas, corris bem, vocês estavam indo bem, quem vos saiu do propósito, saiu do lugar que Deus tinha. Por quê? Começou a se comparar. Então, quero dizer, eu faço alguns parênteses aqui de família, mas eu quero dizer para você, pai, não compare o seu filho com o outro em nome de Jesus. Teu irmão que é bom, né? Teu irmão come tudo. Não faça isso. Não comece com isso. Na minha ótica, foi a maior erro que Jacó fez com seus filhos. Essa questão de comparar, de ter filhos preferidos. Gênesis 1:27 diz, criou Deus, pois, o homem, à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus te criou a imagem dele. Não fique você querendo comparar filhos, não fique você entrando em comparação com outra pessoa. Tem mais, Salmo 39:13 em diante diz assim, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo, olha que lindo, assombrosamente maravilhoso, você foi feito assombrosamente, maravilhosamente formado, você foi formado. Aí você está se comparando com outra pessoa. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entre... Essa palavra eu tenho dificuldade, mas vamos lá. Como nas profundezas da terra. Então você está vendo a forma com que você foi criado, a forma com que você foi formado. Tem mais, os teus olhos me viram a substância ainda informe. Amado, Deus viu você em espírito. Você foi amado por Deus nesse lugar. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Amado, Deus criou cada filho de forma única. Deus não pôs você num molde lá e falou, sai todo mundo. Ele fez o teu espírito. Você foi, revestido depois de carne, de forma assombrosamente maravilhosa. Como é que alguém que lê isso vai cair no pecado da comparação? Para você ver como o inimigo é astuto. Como ele se transforma de fato num anjo de luz para enganar, se possível, os eleitos. Então ninguém é igual a ninguém. Fala comigo, ninguém é igual a ninguém. Então isso traz uma conclusão. Nós não podemos nos comparar. Não pode haver comparação entre os filhos de Deus. Nem entre nós, nem, pior ainda, com os do mundo. Então a comparação nada mais é do que uma seta de Satanás. E aí você vai ver, como eu disse no início, estou indo para o final, a geração mais ansiosa. Porque você sai do culto e às vezes você não lembra o que Deus falou, mas você lembra o que a influência estava usando, ou que a influência estava comendo, ou qual foi a última viagem que ela fez. Mas você não se lembra o que Deus falou para você. Então a Bíblia vai dizer, a quem você quer agradar? Você quer agradar ao Senhor ou você quer agradar aos homens? Você quer, de fato, servir ao Senhor ou você quer servir ao Deus desse mundo? O que Paulo diz a Timóteo? Timóteo, no final dos tempos, a geração será mais amiga dos prazeres do que amiga de Deus. A gente vive a geração, chegamos nesse lugar, onde as pessoas são mais amigas dos prazeres do mundo do que amigas de Deus. E aí você tem que falar para os evangélicos, pregar, evangelizar os evangélicos, dizendo, para de se comparar. Porque a sua vida não está baseada no bem que você possui, a sua vida não está baseada naquilo que você conquistou, a sua vida não está baseada... Não, é em quem você é. A métrica de Deus não é a métrica do mundo. Você sabe o que acontece muito? E você vai ver isso muito nas grandes corporações. Eu estava lendo um livro de um grande empresário, e ele falava que deixa eu lembrar da história. Ele dizia assim, que ele serviu por muito tempo uma grande indústria, ele foi o CEO, presidente da grande indústria, e ele tinha entrado num lugar de depressão, porque depois que ele se aposentou, que ele saiu da indústria, porque ele falou, quando eu ia palestrar para plateias de 2.000, 3.000 pessoas, em eventos grandes, e aí tinha um carro que me pegava, tinha um motorista, eu tinha tantos assessores, as pessoas me levavam, eu chegava nos lugares, eu tinha acessos, eu tinha isso, tal. E ele falou, depois que eu saí desse lugar, eu não consigo mais ter esse acesso. E ele fala assim, a minha identidade estava naquela posição, estava no cargo. E quando o cargo foi tirado, a minha vida desabou. Eu vou falar para você, isso acontece dentro das igrejas também. Quando a pessoa não está
quando o chão que sustenta ela não é a identidade em Cristo Jesus. Ela é aquele. Só que esse momento vai passar, muitas vezes. As coisas vão passar. Há tempos para todos os propósitos. Então, no caso do grande empresário, ele falou: acabou meu tempo, minha carreira acabou. Só que, junto com a minha carreira, acabou todo o meu status. E a minha identidade estava no cargo. Porque no outro congresso que teve, eu não consegui nem sentar na primeira fileira, ele disse. Porque eu já não era mais o CEO da empresa. Eu não tinha mais acesso, não tinha mais um motorista, não tinha. E ele entra num parafuso que ele fala: olha só, como nós aprendemos. Você não está, a sua vida não pode estar baseada no que você tem. Porque até as pessoas do mundo estão entrando em parafuso, quanto mais o povo de Deus. Amado, se tiver um carro te esperando, se tiver um motorista, se tiver, ok. Se Deus provê isso para você, amém. Mas se não tiver, ok também. Não importa. Se você está usando a roupa dessa, se a roupa da outra, isso, você está comendo nesse lugar, naquele. O que importa é o que Jesus fala sobre você. O que importa é o que Ele fez na cruz. O sangue foi vertido em seu favor. E quando Jesus verte o sangue na cruz, quando o sangue é derramado, é como se Ele estivesse dando a vida só por você naquele momento. É esse nível da entrega de Jesus. Para você nunca mais cair nesse pecado da comparação. Para você nunca mais ficar rodando o seu feed falando: ah, eu quero a vida. E você sair com uma cara emborrada, depressivo, falando a vida do outro que é bom. Eu vou contar uma coisa para você. As pessoas talvez dariam a vida para viver o que você está vivendo. Tem gente que daria a vida para ter o que você tem. Tem gente que daria a vida para ter a família que você tem, para ter a igreja que você tem, para ter o conhecimento que você tem. E eu volto naquele lugar. Para de reclamar pelo que você não tem. E seja grato pelo que você tem e pelo que Deus fez na sua vida. Mais do que pelo que você tem, por aquilo que você é. Porque quando você entra nesse lugar, amado, você se torna de fato o que diz a palavra: eu sou feliz. Eu sou feliz. Eu sou uma pessoa estabelecida em Jesus. Porque a minha felicidade não é circunstancial. Não é se está chovendo, se está tarde, se está sol, se o metrô abriu, se o metrô fechou, se eu peguei o carro, se eu peguei a condução. Não. Nada disso importa. Nada importa. Porque você não está condicionado às circunstâncias. Você fala: eu sei quem eu sou em Jesus Cristo. E isso não muda nada. Não invalida se eu estou andando de trem, se eu estou andando de helicóptero, se eu estou andando de a pé, se eu estou andando de mula, se eu estou... não muda. Como é que Paulo, a bispa falou isso ontem no culto, como é que Paulo, escrevendo preso, ele consegue ter a carta mais feliz da vida dele? Me explica uma coisa dessa. Paulo fala: eu já tive isso, já tive aquilo outro, já passei por isso. Alguém acha esse versículo para mim? Eu quero terminar com ele. Bispo Maurício, me ajuda aí. Onde Paulo traz, eu fui. Ele traz tudo que ele passou ali. Passei fome, nudez, tal. Ele vai trazendo tudo que ele viveu. E aí você vai entender o que Paulo vai dizer no final. É Filipenses alguma coisa. A gente vai terminar com esse. Para que você veja que Paulo, ele poderia dizer: eu fui a pior, minha vida foi... E ele fala: não. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele vai dizer... Por quê? Porque a vida dele não estava baseada no que ele viveu de circunstâncias. A vida dele não estava baseada no que ele... Romanos 8? Filipenses. Deixa eu ler aqui. Filipenses 4. Quem dá 12? Quem dá 13? Quem dá 14? Quem dá 15? Quem dá mais? 4:11. Começa no 11. Põe a frase última para mim, Enoque, por favor. Olha só. Eu não preciso ser outra pessoa. Eu preciso ser a melhor. Você consegue dizer isso para quem está do seu lado? Você não precisa ser outra pessoa. Você precisa ser a melhor versão de você mesmo. Se você entender que você sendo a melhor versão de você mesmo, você está agradando o coração do Pai, porque você está crescendo em graça, em conhecimento, você está avançando. E aí nós vamos terminar com o que Paulo escreve em Filipenses 4, verso 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em tudo e em qualquer situação. Verso 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Se você entender que Paulo só podia dizer isso porque ele sabia quem ele era em Cristo Jesus, amado, entenda o que eu vou dizer aqui. Você zerou a vida. Porque você vai trabalhar, você vai amar, você vai ser a melhor pessoa que vive na face dessa terra. Porque você entendeu que a sua vida não consiste, como nós começamos, nos bens que você possui. Sede contentes com o que tendes, e ponto.
Ponto. E o mais talvez virá. O mais, se Deus for de fato ter isso para a sua vida, Ele vai acrescentar. Mas com o que você tem, a Bíblia fala, já seja contente. E aí você não vai cair no pecado da comparação. Que você possa sair daqui dessa manhã com esse entendimento. Quanto Cristo vive nisso que vem aqui, eu quero terminar dizendo para você, um futuro, ele é impossível de ser comparado. Quando você olha para o que Deus tem na sua vida, o que Deus preparou para você, você não vai ficar se comparando. Você não vai ficar falando, não, mas por quê? É o que vai acontecer ainda. Eu quero que você comece a olhar de hoje para o futuro. Porque você está olhando o que está acontecendo ou o que o outro fez já. Então você está olhando para o passado. Comece a olhar para o futuro. Comece a olhar para onde, para aquilo que Deus vai depositar sobre a sua vida. Para aquilo que você vai viver com Deus. O romper que você vai ter com Deus. E você vai cessar essa questão de comparação. Porque você vai falar o que o outro fez, o que o outro passou. Você vai falar assim, ei, peraí, eu estou... O que a gente ouviu ontem, jovens? Existe uma carreira que me está proposta. Corramos com perseverança. Você não vai ver nas Olimpíadas agora o povo correndo, sabe, distraído. Eles correm com perseverança a carreira que foi proposta. E quando a gente fala de frutos também, você vai entender que um abacaxi é um abacaxi, sim ou sim? Uma maçã é uma maçã. Eu nunca vi uma maçã reclamando porque ela não é abacaxi. Mas eu já vi crente reclamando que ele não é o irmão do lado. Você não vai ver o abacaxi falando, eu queria hoje ser uma melancia. Você não vai ver o abacaxi falando, eu me sinto melancia. Não, eu não tenho essa no reino. Porque a identidade está naquilo que ele é. O DNA dele é de abacaxi. O Macron. Você não vai ver a maçã falando, estou em crise porque eu sou maçã. Não, a maçã é maçã. O abacaxi é abacaxi, a banana é banana, a melancia é melancia, o mamão é mamão. E se isso está tão claro na natureza, no reino, na criação, por que nós, que somos a mais alta forma de criação de Deus, vamos entrar num lugar de comparação? Quando você se compara, você está falando, Deus, o que o Senhor está fazendo na vida do outro é melhor do que o Senhor está fazendo na minha vida. Não queira comparar quem você é, muito menos os frutos que você vai dar. Jamais. Porque os frutos que você vai dar são os frutos que Deus quer que você dê. Porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Que assim seja, em nome de Jesus. E todos digam amém e amém. Fica de pé no seu lugar. Eu quero terminar orando com você. Eu não preciso ser outra pessoa, diga. Diga, eu preciso ser a minha melhor versão. É isso que Deus quer que você saia daqui hoje sendo. O melhor marido que você pode ser. A melhor esposa que você pode ser. O melhor filho que você pode ser. O melhor profissional que você pode ser. Não queira nunca mais ser outro. Queira ser você a cada dia melhor. Pai, te damos honras, te damos graças. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor está fazendo em nosso tempo. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor está manifestando na nossa vida. Obrigado, Jesus, porque Davi disse que a bondade e a fidelidade seguiria. E a cada manhã nós temos visto isso no nosso meio. A tua bondade e a tua fidelidade estão nos seguindo. Jesus, nós não estamos longes, nós não estamos à parte do que o Senhor está fazendo. Nós não fomos, Pai, abandonados. Pelo contrário, nós fomos resgatados. Nós fomos comprados. Nós fomos, Senhor, colocados num lugar de honra. Como nós ouvimos hoje, nós temos acesso à mesa. Portanto, Senhor, tantas promessas foram consumadas e conquistadas por nós. Nós não queremos, Pai, cair no pecado da comparação. Se alguém entrou aqui nessa manhã, se alguém me ouve de casa, Jesus, e tem entendido que tem entrado nesse lugar, nesse looping de comparação, hoje nós fechamos essa porta, hoje nós fechamos essa brecha. Nós não queremos ser outros, nós queremos ser aqueles que o Senhor nos criou a ser, Jesus. Nós queremos crescer e evoluir para melhor a cada dia, mas nós não queremos mais, Pai, buscar a vida que o outro tem. Nós não queremos ter as posses que o outro tem. Nós não queremos nunca mais dizer que o
o outro está vivendo que é bom. Não, Jesus, o que nós estamos vivendo é bom, o que nós temos é bom, o que nós somos em Ti é bom, Jesus, porque nós somos a Tua criação, somos os Teus filhos amados, nós somos filhos escolhidos, somos filhos predestinados, Jesus. Oh Pai, nós não vamos aqui ficar blasfemando, nós não vamos cair no pecado da comparação, da inveja, da cobiça. Nós não somos escravos, Deus, nós somos livres em Ti, Jesus. Nós não vamos ficar buscando mais, Pai, o que o mundo vive, porque o mundo jaz do maligno, mas nós fomos libertos desse lugar. A Tua palavra diz, Jesus, que o Senhor nos resgatou do império das trevas e o Senhor nos colocou no Teu reino, Jesus. E se nós fomos colocados no reino, Pai, nós não vamos invejar as trevas, nós não vamos invejar os ímpios, oh Deus, porque eles não têm a vida que nós temos. O Senhor diz que nós temos uma vida e uma vida abundante. O Senhor nos deu a vida eterna e nós somos gratos, Pai, porque esse é o maior presente. A nossa salvação, Jesus, é o maior presente que nós poderemos ter, Jesus. Nós queremos terminar dizendo, Pai, que o medo nunca mais vai nos prender. Nós queremos terminar dizendo, Pai, que o medo nunca mais vai nos aprisionar, Jesus. O medo de avançar, o medo, Senhor, de sermos quem nós somos, Pai. O medo, Pai, oh Jesus, de nós vivermos o que nós temos que viver em Ti, Pai. Isso hoje cai por terra, porque o Senhor nos tirou desse lugar. Não há mais comparação, não há, Senhor, não há, Jesus, mais cobiça no nosso meio, porque nós estamos entendendo para onde o Senhor está nos levando. Você sai daqui hoje mais seguro? Ou você sai daqui um pouco mais inseguro? Olha, se for inseguro, eu falo, senta de novo, tema no telão. Deus te trouxe aqui porque Ele te ama, e você está sendo despedido hoje, sabe, cheio, farto. O teu espírito foi nutrido, o teu espírito foi bem alimentado. Graças te damos, Jesus, porque saímos daqui supridos, saímos daqui, Pai, de mãos cheias, porque sabemos que o Senhor não nos despede de mãos vazias. Começamos esse culto dizendo que não viemos buscar as Tuas bênçãos, viemos buscar a Tua face, mas o Senhor é tão bom que nos despede, Pai, cheios. Oh Pai, nos despede transformados. Que essa palavra, ao ser misturada com fé, dê frutos ao longo dessa semana. Nos leva para uma semana, Pai, onde nós vamos vencer, Jesus, todo mal, porque não vamos estar baseados no que temos, mas em quem nós somos. E porque somos filhos de Deus, avançaremos, reinaremos, conquistaremos. Veremos, Pai, o que o Senhor tem sendo manifestado no nosso tempo. Há um tempo para todo o propósito debaixo do céu, e esse tempo, Pai, é o Teu Kairos. Nós nos abrimos para viver o cumprimento das promessas, nos abrimos para viver o cumprimento das Tuas vozes, da Tua visão, da Tua direção, Jesus. Que seja uma semana de bênção, que seja uma semana de prosperidade, de alegria, de fartura, que seja uma semana, Pai, onde nós vamos vencer todos os limites, porque em Ti nós somos mais que vencedores. Como disse Paulo, na abundância, na escassez, em todas as coisas nós podemos, porque o Senhor nos fortalece. Nós saímos daqui declarando que o amor de Deus, igreja, e as doces consolações do Espírito Santo serão constantes, serão permanentes na vida dos filhos de Deus, e aqueles que sabem quem são em Cristo, digam! Dê uma salva de palmas a Jesus. Vai nessa força, homem de Deus, mulher de Deus. Olhe quem está ao seu lado e diga: não temos mais entre nós o mal do século. Diga: sabemos quem somos em Cristo. Em nome de Jesus. Bom domingo a todos, graça e paz.